eu acho que é assim que a gente deve encarar a nossa vida. A gente tem que olhar as coisas boas que a gente tem e valorizar. Você fica aqui comigo que um dia, se Deus quiser, nós vamos ter uma piscina em casa. Ele falava assim comigo. Outro dia mesmo, eu encontrei um que ele escreveu para o Eldinho, no dia do aniversário dele, eu entreguei o Eldinho chorou tanto. Mas a minha mãe era a pessoa mais maravilhosa que eu conheci na vida. Eu vou te falar, eu acho até que mais do que o meu pai. Porque ela era uma santa, Elisiane. Meu pai falava assim, minha filha, eu tenho certeza que a sua mãe conversa com Nossa Senhora. Sabe aquele momento que você para tudo que você está fazendo para tomar aquele cafezinho e bater um papo? Agora você já imaginou fazer isso com uma psicóloga? Café no Divã é um podcast para quem gosta de sentir, pensar e rir de vez em quando, abordando temas que vão te interessar, como saúde, educação, carreira, relacionamento, política, entre tantos outros temas que vão te convidar à reflexão. Mas calma, a gente não vai te deixar chorando no sofá, tá? Só um pouquinho. Topa tomar um café comigo? Então pega o seu café, segue a gente e vem pro divã. Fazer vídeo é fácil, né? É só apertar REC. Ah, quem dera. Tem roteiro, luz, enquadramento, áudio. E ainda tem que parecer natural. Se fosse só gravar, todo mundo bombava. Por isso, o vídeo bom tem estratégia, não sorte. Então, se você quiser aplicar essa técnica nos seus vídeos, segue e manda um direct. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café no Divã. Para você que ainda não passou o seu cafezinho, vai lá, passa ele, junte-se a nós. Se você ainda não sabe qual café, fica aqui a dica, use o café da Zezé. Gente, pensa num café delicioso, um café feito com muito carinho pela nossa patrocinadora Zezé Murussi. Vai lá, passa o seu cafezinho e junte-se a nós, porque hoje o papo tá bom. Gente, quero agradecer, além da Zezé Murussi que eu acabei de falar, a VD Agência, que é responsável para que esse sonho continue acontecendo, para que esses episódios cheguem até você. Fica aqui os meus mais sinceros agradecimentos. E hoje eu estou muito feliz, porque a gente tem uma pessoa aqui para apresentar para vocês que é realmente uma fonte de inspiração, porque é uma mulher empoderada, é uma mulher linda, é uma mulher com muita história, com muita coragem, uma matriarca com uma família linda também e que de forma muito elegante atendeu ao meu convite de primeira. Então eu estou aqui muito feliz porque eu estou recebendo a Bernadette. Ei, querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito emocionada e satisfeita por você ter me chamado, porque eu acho que eu não mereço estar aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro tanto, você sabe, desde que eu te conheci. Obrigada, Bernadette. Gente, olha só, quem agradece sou eu, a honra de tê-la aqui. Na verdade, ela merece sim estar aqui, porque vocês sabem que eu convido pessoas, esse programa ele existe para isso, para inspirar a gente, não é isso? A gente precisa de inspiração todos os dias para seguir em frente, ouvir as histórias de pessoas interessantes, para que a gente possa, através de um espelhamento, de uma identificação, nos inspirar também. E a Bernadette é uma dessas pessoas, e é por isso que você está aqui. Então é claro que você merece sim, tá? Bom. Vamos brindar o cafezinho da Zezé? Vamos. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Bom, Bernadette, delicioso, né? muito bom, não é? Muito bom. Eu sou suspeita, Zezé, para falar do seu café, porque eu sou apaixonada pelo seu café. É muito bom, né? E eu sou apaixonada por ela. Não é? Então é o café, a Zezé junto e fica, ó, essa sintonia. E falando em sintonia, gente, faço questão de falar. Olha que sintonia, os tons aqui, a gente não combinou não, viu? Isso aí, ó, é o universo conspirando a favor, né, Bernadette? É, isso mesmo. Como vocês sabem, gente, no início de todo episódio eu lanço uma reflexão aqui para que a gente pense sobre ela, vá falando sobre ela ao longo do episódio
e no final a gente faça o encerramento também, trazendo ela para nós. E hoje, Bernadette, a reflexão que eu trago é: o que não nos mata nos fortalece. Sim. O que você pensa dessa máxima aí? Você, Bernadette, antes de eu começar a te fazer as perguntas, o que você pensa sobre esse ditado tão popular? O que não nos mata nos fortalece. Olha, Lisiane, eu penso assim, às vezes você vai contra a maré, entendeu? Todo mundo tá contra tudo aquilo que você faz, que você quer, que você deseja. Então você sofre preconceito, você sofre individualidade das pessoas e você fica triste porque você é uma pessoa conhecida, você é uma pessoa que gosta de todo mundo e às vezes por bobagem a pessoa te exclui. Então eu acho que isso também te fortalece, te traz para um mundo que você tem que batalhar às vezes sozinha para mostrar quem você é. Perfeito. Infelizmente, eu falo infelizmente porque é muito custoso, Uhum, né? Infelizmente é verdade, sim. é. A Bernadette traz muito bem essa questão da gente passar esse tipo de coisa, é a forja da vida, Uhum. né? Mas eu trago um outro viés sobre essa reflexão também, até porque ao longo da minha vida aconteceram muitas coisas, muita forja, e eu repetia muito essa frase para mim: "Ah, que não me mata, me fortalece". Até que, através da minha própria experiência e da experiência clínica, eu fui percebendo uma coisa, que o que não nos mata nos adoece. É. Entende? Então, assim, fica uma via de mão dupla, que a gente olhe para o que a gente passou, se fortalecendo, se inspirando com as nossas batalhas, mas que se a gente fizer escolhas, repetindo padrões que vão trazer esse sofrimento, é melhor a gente repensar. É. É melhor a gente repensar. Porque senão a gente cai na máxima que o que não nos mata nos adoece, gente. Eu não quero ver ninguém doente, não. Isso aí, Né? é. Mas vamos lá. Bernadette, conta pra gente quem é Bernadette Cortar Vicente. Olha, Lisiane, eu sou uma mulher, eu acho até uma menina. Isso. Adorei. Eu acho até que eu sou uma menina muito feliz, muito. Graças a Deus, eu só tenho motivo para ser feliz. Eu nunca tive assim motivo para ficar triste. Inclusive, eu tenho uma amiga de infância que desde que a gente era criança, assim, ela é um pouquinho mais velha que eu, e a gente saía junto, e às vezes ela estava nervosa, e eu falava assim, não fica nervosa. Aí ela falava assim, eu não entendo por que que você é tão feliz. Eu não entendo. Eu estou nervosa, você fica nervosa, mas rapidinho você passa aquele nervosismo. Aí eu falei, não, é porque eu procuro ver o lado bom das coisas, porque tudo tem um lado ruim e o lado bom. E se você ficar no lado ruim, você só vai entristecendo, só vai ficando para trás, né? Você acha que tudo seu é negativo. Então, eu sou uma pessoa muito feliz, uma menina muito feliz, uma mulher feliz. Que luxo, hein, gente? Olha, de cada 100 pessoas que eu converso, uma me responde assim: É, sinta-se privilegiado. Porque, infelizmente, a gente tem a tendência a focar sempre no negativo. A gente vive ali 90% de coisas boas e às vezes 10% de coisas ruins. uhum. Mas a gente só lembra dos 10% Só vê os e 10%. deixa isso reger a É. nossa vida. Então, a gente responder dessa forma, né, que a gente é muito feliz, é um privilégio para poucos. Mas você sempre cultuou esse pensamento de positividade ou você teve uma mentoria para isso, alguém que te inspirou? Sim, eu quando eu tinha 12 anos, eu ganhei aquele livro Poliana Menina. Ai, esse livro é lindo. Então ele fala justamente O isso, jogo do é contente. isso aí. Aí eu aprendi a fazer. E eu fazia isso com a minha prima, com as minhas primas, com meus primos, com meus amigos. E disso eu tirei esse lado, esse proveito. Eu acho que isso me fortaleceu, me fez ser outra pessoa. Eu tenho certeza que sim, porque esse livro, e depois tem o Poliana Moça e o E Poliana coisa Mulher mulher, também, é.
né? Esse livro, ele nos ensina que... Eu até já falei disso aqui uma vez para vocês. O cenário é o mesmo, muitas vezes. Mas se a nossa percepção muda, muda tudo. Muda o sentir, muda a emoção. E a Poliana nos ensinava com o jogo do contente que sempre poderia ser pior, né? É, isso aí. Sempre poderia ser Sempre pior. poderia ser pior. Então, se a gente realmente olha para uma situação na nossa vida, eu dou o exemplo, né, gente, do homem que está numa janela, né? São dois homens ali debruçados no peitoral da janela, tá? Os dois homens estão do lado de dentro. É noite, mas o homem da esquerda está olhando uma poça de lama que tem na frente da casa, cujos carros passam e espirram aquela poça de lama. E ele xinga, maldiz. O outro homem da direita, ao lado dele, olha para o céu, porque é uma noite de céu estrelado, e ele olha para as estrelas e faz um poema de amor. Ou seja, o cenário é o mesmo, mas o da esquerda olha para a lama, o da direita olha para as estrelas e faz um poema. Então, justamente, esse livro nos ensina a olhar para as estrelas, né, o tempo todo. E claro que fez diferença na sua vida. Fez sim. E você falando isso me lembrou acho que é um caso, um poema, não sei o que é, mas eu já ouvi. Um homem morava numa roça e ele estava doido para vender a roça, a fazenda. Aí ele pediu um amigo dele que escrevesse sobre a roça dele para ele poder vender a roça. Você conhece? Sabe quem falou desse poema aqui? Esse conto? Ah. A Zezé Murussi, na entrevista dela. Eu não lembrava. Pois é, aí é isso aí. O outro floreou tanto a fazenda dele, a roça dele, que ele desistiu. Ele pensou assim, puxa vida, eu estou num lugar tão bonito, né? A minha casa é tão linda, me faz tão feliz, por que eu quero vender? Exatamente. Na verdade, ele pediu para o cara florear para ele poder vender, para encher os olhos. Quando ele leu aquilo ali, ele se reapaixonou pela propriedade dele. Não quero mais vender. Pois é. Exatamente isso mudou o quê? A percepção. Isso aí. A percepção. E eu acho que é assim que a gente deve encarar a nossa vida. A gente tem que olhar as coisas boas que a gente tem e valorizar, né? Com certeza, com certeza. Então, você teve a mentoria da Poliana. Sim. Que bacana. Sim. E como que foi, assim, a Bernadette criança? Porque eu não conheço a história de vocês. Sim. Eu ouvi falar por alto já das histórias do Juca, das lojas. Tive o privilégio de conhecer a Dona Vera, sua mãe, né? A classe em pessoa, uma educação impecável, sua mãezinha. Mas eu não conheço a história de vocês. Você poderia contar para mim? Posso sim. Bom, eu sou filha de José Vicente Lobato, Juca, Vera Cortá Vicente, né? E nós sempre fomos assim, uma família. A minha mãe e meu pai, eles eram muito religiosos. E levavam a gente à igreja toda semana. E a gente morava na pracinha, naquela pracinha ali. E brincava com os primos. E crescemos ali, na escola, brincando com aquelas brincadeiras infantis de antigamente, né? Pique-esconde, amarelinha. Que não tem mais. Com os vizinhos. Crescemos ali. E só uma pergunta, você nasceu aqui em Tombos? Nasci aqui. E só você e seu irmão? Eu e meu irmão. Somos só nós dois. Meus pais sempre foram muito carinhosos, muito assim, protetores, sabe? E aí você já quer saber da história da loja? Começa lá de baixo, né? Tua infância. Tá. Você estudou aqui nas escolas daqui? Estudei aqui nas escolas daqui. Primeiro no Marieta, na escola Marieta. Depois a minha mãe me passou para o Emílio, porque as minhas primas, as minhas colegas todas estavam no Emílio, então era mais fácil para eu ir. Depois eu fiz o ginásio, o normal. Estudei o 4º ano de normal em Porciúncula. Aí fiz faculdade na Fafile, fiz História. Não sabia que você era historiadora, Bernadette. Que bacana! Sim. Que bacana. Sou. Fiz História. E dali, com 17 anos, eu já comecei a lecionar. Eu fui professora durante 9 anos. Ia morrer sem saber. Professora de escola rural. Olha só. De escola rural. Eu ia todos os dias para a roça, dirigia meu carro, levava as outras professoras, porque aí, quando eu fiz 18 anos, eu já trabalhava na loja. Aí, meu pai me deu um carro para eu poder movimentar, né? Ir para as cidades.
E eu levava de manhã, era professora, levava as outras professoras, e à tarde eu trabalhei na loja. Que bacana! Então você deu 9 anos de 9 aula. anos. Inclusive, eu fiz um concurso e passei em primeiro lugar. As únicas pessoas que passaram nesse concurso fui eu e a Glória Baita, que já faleceu. A Glória é uma que era uma escritora, que lançou um livro? Não, Cheguei não, mas não conheci. não é essa não. E assim, e nesse meio tempo, o meu pai, quando eu tinha 12 anos, ele era sócio de uma outra pessoa. Aham. Ele vendeu a sociedade e fez a loja dele. Era sócio já de uma loja? De uma loja de Aham, móveis. aham. Porque ele começou como borracheiro, né? Ele É era, mesmo? ele Não era sabia. borracheiro, ele fez até um livro de borracheiro a empresário. É mesmo? Depois eu vou te mostrar o livro Poxa, dele. podia ter trazido esse livro. É. Depois, talvez, Vinícius, a gente, quando a gente for Uhum. editar, a gente mostra o livro do seu Tá, pai. tá. Não sabia, É não uma sabia. gracinha, é um livro simples, mas ele conta a vida dele, é muito bonito Se o conta livro. a vida dele, não tem nada de simples. Não, né? eu digo assim, não tem assim palavras Aham. sofisticadas, porque meu pai era um homem muito simples, né? Mas assim, muito bonito o livro. Então, ele começou como borracheiro, depois ele foi sócio de uma pessoa numa loja de móveis. Ele foi sócio do Dr. Laerte, Uhum. Oscar, numa loja de móveis. Aí, assim, sociedade é difícil de ir à frente, né? Eles eram muito amigos, amicíssimos. Mas chegou uma hora que não deu Aham. mais, e ele vendeu a parte dele e montou uma outra loja. Isso eu tinha de 12 para 13 anos. Aí ele pegou, virou para mim e falou assim: "Você quer ser minha secretária?" Eu falei: "Olha, pai, o senhor que sabe." Com 12 Com anos? 12 anos. Aí ele pegou e falou assim: "Então você vai ser minha secretária." Era ali aqui na pracinha, aqui na loja, onde é a loja da Jane ali, Aham. era ali, a loja que ele fez. Aí eu comecei, com 13 anos, eu comecei a trabalhar. Gente, Isso foi a primeira loja do seu pai? sozinho foi, ali. Aham. Aí porque antes ele tinha lá, eu não sei se ele tinha uma outra com Laerte em Natividade, eu acho que ele tinha uma outra em Natividade também na época, chamava Lojas do Lar. Certo. Aí ele montou Lojas do Juca, porque o apelido dele era Juca, ele achou Aham. mais fácil para poder mostrar que a loja era dele. Desvincular, né? Se Enquanto desvinculou. imagem, sim. Ele falou assim: "Não, eu vou pôr do Juca, porque aí as pessoas vão saber que é minha." Aí eu comecei ali com 13 anos. Eu lembro, Lisiane, que às vezes eu estava parada assim na porta e passava uma colega minha para o 7 para ir Aham. nadar na piscina. Tudo de bom. Pois é, ao sábado de manhã. Às vezes eu estava olhando assim, ele virava para mim e falou: "Você está com vontade de ir, não está?" Aí eu falei: "Ah, pai, de tarde eu vou", porque fechava meio-dia. Ele falou assim: "Não, mas você fica aqui comigo, que você vai muito, você só tem a ganhar." Ele falava assim comigo: "Você fica aqui comigo, que um dia, se Deus quiser, nós vamos ter uma piscina em casa." Sim. Ele falava assim comigo. E a gente Pois é. morava na pracinha. Isso eu tinha 13 anos, né? Aí foi passando, passando. Eu formei como professora, continuei na loja na parte da tarde Sendo secretária do seu pai. e sendo secretária do meu pai. E nisso ele foi abrindo outras lojas, Aham. né? Aí ele abriu Carangola, abriu Espera Feliz. Então, seu pai tinha uma veia empreendedora incrível. Muito. Ele abriu Natividade, tudo pertinho. E ele e mais 2 pessoas que tomávamos conta dessas lojas. Assim, eu ia dirigindo, eu chegava lá, saía de manhã cedo com o meu carrinho e fazia a contabilidade toda, o encerramento do mês. Tinha dia que eu voltava com dinheiro, porque naquela época você não depositava. Gente, não. Você não depositava no banco. Tinha dia que eu voltava com dinheiro. Quando eu chegava em casa, o pai falava: "Minha filha, você é doida." Eu mandava apanhar lá amanhã. Eu falei: "Não, pai, eu sei que você está precisando pagar as duplicatas", que a gente falava As duplicata, duplicadas, né? verdade, Era verdade. duplicata. "Eu sei que você está precisando pagar as duplicatas, por isso que eu trouxe dinheiro." Gente, olha só. Até isso foi durante assim dos meus 13 aos meus 22, 25, por aí eu estava sozinha, eu e o pai. Meu irmão na época não trabalhava? Não, ainda não. Aham. Depois o Eldin formou e veio para cá. Qual que é a diferença de idade de vocês? 1 ano, nem 2 anos, eu sou mais velha que ele. Aham. Aí o Eldin veio para cá
e começou a tocar o negócio também com o pai, comigo, né? Só uma pergunta, sua mãe nunca participou da loja? Não, Aham. não. A mãe ficava em casa rezando, pedindo a Deus. Tipo da geração dela também, isso né? aí. Aham. Muito, Deus abençoar os negócios da família. isso aí, Aham. isso aí. E foi assim, aí o Eldinho veio e tomou frente com o pai, e eu peguei e fiquei como secretária da loja. Aí eu já não ia mais nas outras lojas, porque o Eldinho ia, né? Aham. E com isso ele ficou mais na gerência, mais à frente dos negócios, e eu só na loja de tombos. Certo. Mas a par de tudo que estava acontecendo, né? Até porque você fazia contabilidade, isso tudo, Isso né? aí. Aham. Eu não fazia assim a contabilidade, eu tinha o contador, mas eu Sim. A participava de contabilidade para tudo. dar para o contador. Isso aí, isso aí. Daquela moda antiga ainda que No era, papel, que até hoje tudo meu é no papel. Eu tenho uma agenda que tudo que eu quero não é em celular, é tudo na agenda, anotado. Às vezes eu acordo durante a noite, vou lá e escrevo para eu não esquecer. Ó, só um parênteses. E agradeça, tá? A gente pensa que é retrocesso essa coisa da caderneta, do papel. Não é, né? E não é. Há estudos, né, comprobatórios da neurociência que quando a gente transcreve, né, quando a gente transcreve, o cérebro registra melhor. Então, feliz daquela pessoa que estuda, que escreve, a mão mesmo, é diferente do que digitar, gente. É mesmo. Porque você trabalha, você exercita as suas funções inteligentes muito melhor. Claro que por saber disso, eu me obrigo também a fazer isso, né? Pois é. Até hoje, os meus estudos da minha faculdade, tudo ali eu faço questão de fazer à mão, de não digitar, porque é outra pegada para o nosso cérebro, é outra forma de... E isso, Leisiane, eu aprendi com meu pai, que o pai, igual eu te falei, ele era um homem muito simples, então ele vivia com uns pedacinhos de papel no bolso. Ele escrevia, assim, tudo que ele queria, ele ia escrevendo os papeizinhos e Como se fosse um bloco de notas. E naquela época não tinha bloco de notas, então ele, né, um rascunho, ele pegava daqueles papéis velhos lá, o outro lado ele não deixava estragar nada, ele aproveitava aqueles papéis todos, inclusive se caísse um clipe no chão, ele falava, pega o clipe, limpa e guarda, não deixa, não varre, pega, limpa e guarda, e eu até hoje eu faço isso. Tudo que cai que eu posso limpar e guardar, eu pego, limpo e guardo. Era a visão de isso. mundo do seu pai, não é à toa que a gente vê como que estão os negócios hoje, olha só. É, isso mesmo. Então, e até hoje, você acredita que na casa dele, às vezes a gente encontra algum papelzinho dele escrito dentro de uma gaveta? Sério, dentro de uma gaveta, em algum lugar assim? E esse livro dele tem muitas fotos desses papéis que ele escrevia, sabe? Que bacana. É uma gracinha. Vocês têm eles guardados, os papeizinhos? Temos, alguns nós temos. Puxa, Alguns nós gente, temos. que bacana. Outro dia mesmo, eu encontrei um que ele escreveu para o Eldinho no dia do aniversário dele. Eu entreguei o Eldinho, mas o Eldinho chorou tanto. Imagino. Seu pai, se estivesse vivo, estaria com quantos anos? 93, por aí. 93. Ele faleceu com quantos anos, Bernadette? Ele faleceu com 73. Muito novo. Foi em 2005, 2020, isso aí, 93. Ele teve um aneurisma, sabe? E passou mal de manhã, 7h30 da manhã. Nós levamos ele para Itapiruna. O Paulo Roberto, meu primo, que socorreu. O Tadeu também já foi com a gente, mas chegou lá, ele teve um infarto e depois teve outro. Ele começou com aneurisma. Aí ele infartou, depois teve outra crise. 3 horas da tarde ele estava morto. Caramba. E outra coisa, 11h30, ele estava conversando comigo assim, ainda virou para mim e falou assim, eu não quero internar. Eu falei, pai, mas o senhor tem que ficar aqui, só tem que internar que o senhor vai fazer os exames agora. Ele falou, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou almoçar e vou dormir. Só que ele dormiu antes de almoçar. No que ele dormiu, ele já teve ali um infarto ali, e depois, quando na ambulância, ele teve o terceiro, aí já não teve mais como. Já... Foi muito novo, então estamos fazendo 20 anos. 20 anos ele faleceu. Mas continua.
Aí seu irmão começou a trabalhar e você ficou só na loja de tombos. E aí, como que foi? Eu fiquei só na loja de tombos. E isso eu já, quando meu irmão começou a trabalhar, eu já estava casada, né? A propósito, você casou com quantos Eu anos? casei com 23, Casou nova. nova. O Luiz Fernando é daqui também de É, Tombos? daqui ele era meu vizinho. Seu vizinho! Era meu vizinho, assim, de 3 casas. Era meu vizinho de 3 casas. Caramba! E eu ouvi ele passar de bicicleta, né? Eu achava ele lindo, ouvi ele passar de bicicleta. Ó, Luiz Fernando! Pois é. Aí um dia, assim, eu ficava paquerando, mas ele não dava confiança para mim, não. É mesmo? Te esnobava, Nossa, Bernadette? muito. Me esnobava, não ligava para mim. Aí eu, como sou muito assim espirituosa, eu fui fazendo umas armadilhas para ele, sabe? Aquelas coisas assim de encontrar na rua, assim, sem querer, eu sabia. Receitas da Bernadette. Armadilhas, gente. Armadilhas. Temos que aprender isso, hein? Eu sabia a hora que ele ia voltar, e eu tinha uma prima, eu tenho uma prima que ela me ajudou muito, a Dionê. Aí ela ficava assim, Bernadette, mas tá na cara demais. Eu falei, não interessa se tá na cara, nós vamos fazer isso. E ele caiu na minha. Caiu bonitinho! Aí deixa eu te contar como que foi que nós começamos a namorar. O pai, a gente não tinha casa na praia, naquela época a gente ia na praia só os domingos. Ele tinha uma caminhonete, a gente ia, ele lonava a picape, era uma picape, ele lonava aquela picape e chamava as primas, os vizinhos, íamos assim, tipo assim, 15 pessoas lá dentro. Tudo dentro da lona da caminhonete? Na lona da caminhonete. Na frente iam ele, a mãe e o Eldinho, porque o Eldinho era mais novo que eu, o pai levava na frente. E eu ia atrás com as primas, né? Que era só mulher. Só que teve um ano, isso eu tinha 13 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar. Teve um ano que eu falei assim, Johnny, vamos chamar o Luiz Fernando? Ela falou, mas ele não vai não. Eu falei, mas nós vamos chamar. Aí chamamos, ele pegou e falou assim, eu só vou se o Eduardo for, Eduardo Laerte, que era muito amigo dele, melhor amigo dele. Falei, tá bom, chamamos o Eduardo para ir. Há uns 5 dias antes do domingo, lá para terça-feira. Quando chegou no sábado, o Eduardo foi lá em casa, pegou e falou comigo assim, Dedete, ele me chama Dedete, eu não vou poder ir. Eu não sei o que ia acontecer, que no domingo ele não ia poder ir. Eu peguei e falei, então você vai ficar quieto. Você não vai falar com o Luiz Fernando que você não vai pode querer ir. mais ir. Senão o Luiz Fernando não vai. Aí ele pegou, ficou quieto, ficou quietinho. Quando chegou de madrugada, 3 horas da manhã, que era a hora que a gente saía, eu já estava dentro da picape esperando ele, eu e o resto da turma. Sim. O Luiz Fernando sobe na picape e pegou, olhou para mim e disse, cadê o Eduardo? Eu falei, não sei, nós vamos pegar ele ali na frente, na casa dele. Gente, olha só as armadilhas de Bernadette, Aí gente. o pai passou direto, porque o pai já sabia, eu já tinha falado com ele, mas o pai nem imaginava a minha intenção. Senão ele não teria feito isso. Não teria. Eu com 13 anos, ele não ia deixar nunca, Aí né? você não passou e o Luiz Fernando falou assim, cai no conto do vigário. Você acredita que outro dia, deve ter uns 3 meses, eu perguntei a ele, falei assim, Luiz Fernando, aquele dia, olha, eu nunca tinha perguntado isso para ele, aquele dia que o Eduardo não foi, que nós começamos a namorar... Discutindo relação, ó. Foi... Quanto tempo, gente? Isso foi dia 9 de janeiro de 1972. Aí eu falei, você sabia que o Eduardo não ia? Ele começou a rir todo sem graça. Sabia! Muito tipo, ele sabia, mas ficou quieto. Não acredito, entendeu? Luiz Fernando! Ele sabia. Deu de João Bobo! Deu de João Bobo, mas isso para não falar que queria também. Aí dali, lá na praia e tudo, vai, entra no mar, olha um pro outro, começamos a namorar, estamos juntos até hoje. A história de vocês! 10 anos, Lisiane, eu só namorei... Não, aí teve uma época, assim, dali uns 5 meses, nós demos uma briguinha, eu dei uns beijinhos em outro, ele deu umas beijinhos em outro, só isso. Voltamos, estamos juntos até hoje. Sabe quantos anos que nós estamos casados? 43 anos. Isso tem 53 anos que aconteceu. Coisa fez agora em janeiro. Parabéns, Luiz Fernando, viu? Por ter bancado de você em braço. Parabéns para as armadilhas da Bernadette. A família de vocês é muito bonita. E me atura até hoje com as minhas armadilhas, que eu não faço algumas. Eu tenho certeza que custo-benefício vale a pena. Tenho certeza que vale a pena. Poxa, que bacana, que bacana. Aí vocês se casaram e você continuou trabalhando com o seu pai. Sim, continuei trabalhando. E ele é veterinário. Então, também ia morrer sem saber que ele era veterinário. Pois é. Então, nisso que nós casamos,
o pai comprou onde é a nossa loja lá. Ele comprou aquele terreno, construiu a loja, nós passamos para lá. E o Luiz Fernando alugou onde era a nossa loja. Certo. E abriu ali uma lojinha de veterinária. É mesmo? Ali ele ficou de 3 a 5 anos Aham. só. Só que, graças a Deus, as lojas foram expandindo, nós fomos abrindo mais filiais. Sim. O Eldinho um dia chegou para ele e falou assim: Luiz Fernando, eu estou precisando de você. Você não quer deixar a loja e ir trabalhar? Aí ele, né? Aí ele começou a trabalhar então. Começou a trabalhar também na loja. Que bacana. Aí era eu, Eldinho, ele, o pai, e eu era professora ainda. Dava aula também. Dava aula também. Eu já tinha o Bruno, aí o pai virou para mim e falou assim: minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Por que você não larga essa profissão? Sua profissão é linda, eu sei que é linda, professora, mas eu preciso de você, que nós precisamos de você. Eu tenho que ter uma pessoa que também é de confiança para eu poder viajar, seu irmão, seu marido, e você tem que ficar aqui o dia inteiro na loja. Aí o que eu fiz? Exonerei, pedi exoneração. Nossa. Com o coração doendo, porque eu adorava ser professora. Até eu ia te perguntar isso. Você, digamos, tendo trabalho ali com o seu pai, você não precisaria dar aula. E você foi para dar aula por amor mesmo. Por amor, porque eu dava aula, Leisiane, só em escola rural. E aquelas crianças, gente, eram... Tadinho, aqueles meninos antes, eles eram tão carinhosos, eles me faziam tanto bem, eu também fazia para eles, mas eu acho que eles me faziam mais bem do que eu a eles. Era uma troca, né? Era uma troca, né? Aí eu tive que largar. Aí eu tinha essa professora, minhas amigas falavam assim: nossa, você é doida, você vai largar o certo pelo duvidoso. Aqui você tem seu salário todo mês, do seu pai você não sabe o que vai acontecer. Eu falei: gente, mas ele precisa de mim, é a minha família, eu tenho que fazer isso. E graças a Deus deu certo, eu, né, exonerei. Com certeza. E a gente tem que fazer escolhas, né? É, isso aí. Tem que fazer escolhas. É isso aí. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Você se arrependeu? Nunca, nenhum momento. Não me arrependi. Essa aí foi uma escolha que eu fiz. Com o coração partido. Nossa, com o coração partido. Mas eu não me arrependi. Não me arrependi porque dali, assim, eu vi que deu tanto resultado, né? Agora, imagina se eu não tivesse feito essa escolha e meu pai olhasse para mim e falasse: puxa vida, minha filha, que eu fiz tudo por ela, na hora que eu precisei dela, ela não me ajudou? Com certeza. Não. Com certeza. Nossa, Né? eu posso imaginar. E aí você, então, abraçou a loja de uma vez. Enquanto isso, a maternidade já foi surgindo. Como é que você conciliou isso? Olha, Lisiane, quando eu casei, dali a 2 meses eu engravidei. E depois eu tive o Ciro, dali a 3 anos, e depois o Fernando. Eu sei que com 7 anos eu já tinha os 3 filhos. Uau! E eu, quando eu parei de lecionar, eu estava quase ganhando o Ciro já. Aí foi melhor, porque eu fiquei mais tranquilo, ficava aí. E outra coisa, eu trabalhando no que era meu, o dia que eu sentisse mal, eu não precisava ir, né? Claro. Quando os meninos estavam doentes, a minha mãe me ajudou muito. Isso que eu ia te perguntar, muito, sua mãe deve ter sido nossa, foi meu braço direito, minha perna, tudo meu. Meu baluarte, ela que me ajudou muito, mas ela me cobrava. Ela ligava para mim de manhã assim: você já deu uma madeira? Você olhou se a madeira estava quente? Você viu se ela não estava muito doce? E isso era o dia inteiro. Ela me ligava umas 10 vezes por dia para saber se os meninos estavam bem. E olha que os meninos iam lá toda hora, hein? Olha, mesmo que a gente sempre morou perto, né? Ela na rua de cima. Sim. Que luxo, que luxo isso. E só te interrompendo um pouquinho a trajetória, como que é ter sido mãe de 3 homens? Menina, eu me senti uma rainha. Eu posso imaginar. Olha, era assim, eles sempre foram assim, muito amorosos. O Bruno, muito quieto na dele. O Ciro, ciumento que eu nunca vi até hoje. E o Fernando, tudo que eu fazia, ele adorava como é até hoje. Ele me curte pra caramba. Agora ele escreveu para mim, eu coloquei uma foto antes de vir para cá, ele escreveu para mim um pensamento, coloquei lá, já nem lembro mais o que eu escrevi.
Ele escreveu assim: isso é porque eu te amo. Ai, que Ai, lindo! tão bonito, né? Que lindo, que É, amor! agora é Que claro que eu amor! queria também ter tido uma menina. Sim. Tá? Eu queria, claro, ter tido uma menina, mas Deus não quis, né, Mas então você se Leisiane? realiza com as netas, né? Ah, nossa Senhora. Aí você foi no meu ponto fraco, os netos. Eu posso imaginar. 6 netos. Aliás, a tua família é muito bonita. E Ah, eu já percebi que obrigada. você faz aquela sucessão de fotos, né? Quando tinha uma neta, quando vem mais neta, e de repente você vai fazendo aquelas fotos que você faz com a Vou, família toda. É vou, muito bonito aquilo, vou gente. fazendo assim, eu externo muito meu amor por eles. Eu acho que a gente, E tem que não externar é? Tem que mesmo, tem que externar, não tem? externar. E por eu ser mulher e eles homem, então, assim, eu acho que eu tenho que mostrar o lado feminino para eles. Inclusive, Leisane, todos os 3 casaram com 22 anos. Todos 3. Cedo pra Muito caramba. cedo, com 22. Então, no dia que eles casavam, eu assentava com eles na minha cama e falava assim: ó, até aqui eu e seu pai tomamos conta de você. Da agora para frente é você que vai tomar conta da sua esposa. Se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui. Nós estaremos aqui, estamos e estaremos. Mas você é responsável pela sua família agora. E eu acho que eu fiz certo, né? Claro que fez. Aliás, quero mandar aqui um beijo para suas 3 noras, que são Ah, umas 3 pérolas, tá? Sara, Mariana, Keila, adoro vocês, vocês sabem disso. E os seus 3 meninos também, é gente. Primeiro que é sim. um mais bonito que o outro, né? Ah, E isso cada é. um mais simpático que o Eu outro sou suspeita para também. falar, né? Sim, vocês são os amores, conheço os 3 também. Sua família é Ah, muito obrigada, bonita, Leisane, né? muito Dos seus obrigada. netos todos, eu tenho um chamego mais com o Enzo, porque ele estuda com meu filho É, desde 2 aninhos de idade, é, né? Leisiane, eu falo que as minhas noras são umas heroínas. Só de me aguentar, Ai, Dina, porque elas te adoram, não vem é, não, porque eu sei que elas não, eu gostam muito de sei, elas você. gostam sim, mas eu sou aquela sogra assim que hum, super protege, entendeu? Até elas. Às vezes eu vejo uma coisa que eu não estou agradando, eu chego e falo, aí quando eu acabo de falar assim, eu falo assim, eu estou falando isso é porque eu te amo, Mas, Bernadette, entendeu? essa questão eu te falo porque eu também sou sogra, né? Uhum, E a gente realmente tem que ter muito tato com é, isso. Mas quando essa intromissão, tá? Essa participação, ela chega junto com o amor, com o cuidado, ela é vista de outra maneira. uhum. Né? Porque às vezes no manejo disso, há pessoas que só apontam falhas, que só Não, não, criticam. não pode. Então, assim, realmente isso não é bem visto. Mas quando você dá muito amor, muito carinho, muito Uhum, cuidado, a pessoa ela recebe de bom é. grado quando você Ela pontua, entende, porque ela né? sabe que você ama, É, ela sabe que está é, perpassando pelo cuidado, é pelo sim, bem-querer. é E sim. pelo que eu conheço da sua família, e Tombos toda conhece, gente, a gente sabe que caminha por aí, né? Então, realmente é muito bonito, tá? Meus Ah, parabéns. obrigada. Ô, Leisiane, às vezes os meninos falam assim, nossa senhora, as meninas parecem que mais são filhas da senhora do que nós. Aí tá É isso certo, aí, ai. né? Com A senhora parece mais que a certeza. mãe das meninas do que a da gente, a senhora protege elas. Quando às vezes está naquela discussão, naquela coisa, eu fico do lado delas, eu não fico do lado deles, não. Só, Mulheres, só, escutem isso, só se eles tiverem muita razão. né? Escutem Mas isso. eu Isso é fico, lindo de ouvir. mas eu fico do lado delas, é Eu faço verdade. questão de enaltecer isso, todo mundo me conhece, eu luto pela causa da mulher, desde sempre, né? Compro uma briga horrenda por conta disso, porque muitas vezes a gente é chamada de feminista, Sim, né, de forma muito pejorativa, como eu sempre faço questão de enaltecer, como se feminismo fosse a gente querer ser superior aos homens, e não é, não é, gente. A não gente é, luta pela igualdade de direitos, só isso, é né? mesmo. E o que acontece na maioria das vezes, tá? Eu fico muito triste, é quando as próprias mulheres destituem as próprias É, mulheres, isso é né? triste. E essa relação sogra-nora, a gente sabe que o caminho ele é delicado. Então, é muito legal quando a gente vê uma sogra que tem esse papel de mãe com as noras, que acolhe, que luta pela mesma causa. Sim, É muito bonito, porque não há espaço para rivalidade. claro. E eu penso muito nisso. Já pensou se eu tenho 3 filhos, se as 3 brigassem comigo, vamos supor,
como que eles iam lá na minha casa, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente. Então, isso é legal. Reflitam sobre isso. Se a gente sabe do nosso lugar como mãe, como sogra, e que são 2 pesos e 2 medidas na relação esposa, na relação mãe e na relação filha. Tem lugar no coração deles para a mãe, para a esposa e para as filhas. E cada uma Tem o né? seu papel, Tem né? o seu papel e não precisa rivalizar entre nós Não mulheres. Ô, precisa. gente, isso só agrega, É. isso só soma, tá? Mulheres, vamos pensar sobre Olha, isso. Lisiane, eu nunca tive ciúme das minhas noras. Tem mãe que tem. Ai, não gosto nem de imaginar. Eu não, eu adoro. Nossa Senhora, eu ficava feliz porque eu sabia que com elas eles iam ficar mais em casa, eles não iam pegar o carro e ir para outra cidade para festa sem elas. Não, e outra coisa, né? Eu já passei por isso quando a minha filha era solteira, e eu falo que quando a gente encontra, né? Quando o filho da gente encontra um bom namorado, uma boa namorada, gente, é um sossego pro coração de mãe. É mesmo. Porque um filho, né, bonito aí, uma filha bonita, sozinho nesse mundão de meu Deus, a Pois gente é. fica com o coração na mão. E se está acompanhado por pessoas que a gente confia, a gente sabe que é um pouquinho dos nossos olhos lá também. Pois é, Lisane. E eu ainda tive sorte das 3 morarem em Tombos. Olha, realmente muita sorte. Quer dizer, a Sara é de Carangola, né? Mas é pertinho. A mãe dela sempre vem para cá também, passa final de semana com a gente. E isso é muito bom, porque aí os meninos também não precisavam sair. Com certeza. O máximo que o Ciro ia era em Carangola. De né? mulher para mulher, Bernadette, você é privilegiada nessa questão, tá? Ah, pois é, não Essa é? questão. Aí eu não tenho que ser feliz? Só sobra espaço para Aí, ser feliz, aí, gente. né? Só sobra espaço para Eu ser só feliz. posso rir. Olha, os 3 filhos me deram 3 noras lindas, 6 netos maravilhosos, carinhosos. O Luca foi lá na loja hoje, vovó, eu vim aqui, mas olha o que ele falou. Eu vim aqui, a senhora não estava, e eu esqueci de cumprimentar a tia Mariana e tomar benção a ela. Gente. Eu acho que ela estava atendendo alguém. E eu voltei para tomar benção a ela. Olha, um menino de 10 anos falar isso. Valores. Ô, Não Luca, é? um beijo Olha para que você, gracinha. meu filho. Enzo, Não você é? também. Pois Às vezes eu é. tenho ligação, porque, como eu falei, o Enzo estuda com o Marco desde 2 aninhos. Pois é. É uma relação de amor e de ódio desses dois, Ah, porque mas eram mordidas, eram tapas e muitos amores. E hoje já estão na vibe de disputar as namoradas. crushzinhas da vida também. Muito bonitinha a Então, relação aí, deles, né? viu? Muito Aí, legal. Que bom, né? Mas, continuando então, Bernadette, e aí você ficou nas lojas, trabalhando aí até quando? Eu trabalhei até os meus 51 anos, quando eu aposentei. Que eu já tinha 31, quase 32 anos de INSS, né? Então, eu peguei, quando eu aposentei, não, eu trabalhei até os 55. Eu aposentei com 51 e fui até os 55. Só, Lisiane, que nesse pedaço dos 51 ou 55, eu e a Mariana, nós abrimos uma loja, quer dizer, eu não, ela. Eu ajudei ela a fazer as primeiras viagens a São Paulo, as primeiras compras, né? Porque era o meu sonho ter uma loja de roupas. É mesmo? Inclusive, eu acho que foi no ano que eu me mudei para cá ou no ano seguinte que vocês abriram. Deve estar fazendo uns 14 anos. A Close tem 13 anos. Exatamente. Foi no ano que o ano seguinte que eu me mudei para cá. Pois é. E, assim, eu era doida para abrir uma loja. Eu perguntei a ela, Mariana, você quer que eu abra uma loja para você? Ela falou, quero. Legal. E ela era minha secretária lá na loja. É mesmo? Eu peguei, tirei ela da loja. Isso foi um reboliço na época. Imagino! Tirei ela da loja. Perderam as duas de uma vez só, Pois é. gente. Aí abrimos a loja e foi assim, um sonho que eu realizei, porque eu sempre gostei de moda, de roupa, de sapato, maquiagem, essas coisas de mulher, né? Sempre gostei disso tudo. E ali eu pude realizar, porque eu fiquei na loja, foram quase 32 anos, só com móveis. Chega um ponto que a gente, né, Lisiane, a gente nunca pode falar que não vai voltar, que eu não vai voltar. Isso eu não sei, a gente não sabe do futuro. Mas eu me realizei muito também. Mas você sabe que eu sigo uma médica chamada doutora Kátia Haranaka. Eu também.
Também. Maravilhosa, Inclusive, né? ontem eu vi uma live dela. Maravilhosa. Ela é Uhum, maravilhosa, maravilhosa. maravilhosa. E, inclusive, eu tenho a felicidade que a minha endocrino-nutróloga fez especialização com ela junto com Laí Ribeiro. E ela fala muito no Laí Ribeiro, né? Exatamente, exatamente. É essa linha mais natural que eu trato, Aham. né? E a Kátia fala o seguinte, você deve ter visto, que nosso DNA, ele tem condições que pra gente viver 120 anos, mas a gente estraga tudo, né? Com o nosso estilo de vida. É isso aí. Com a Ainda nossa bota a culpa na genética, quando na verdade é da epigenética que a gente escolhe, né? E ela fala muito na alimentação, né? Total, nos hábitos de vida, Pois né? é. Zero glúten, zero leite, aquela coisa isso toda. aí. E ela falou o seguinte, que aos 60 anos é a idade que a gente deveria recalcular a rota profissional. Sim. Porque A gente ainda tem muito potencial, não é isso? muito potencial, a gente tem muito potencial. Se você parar para pensar, cara, a não ser que você seja muito apaixonada por aquilo que você faz, não há problema nenhum, tá? Chegar aos 120 anos fazendo a mesma coisa. Sim. Mas é legal até em relação, gente, às condições do nosso cérebro mesmo, né? Nós sabemos que nós vivemos de pulsão, de pulsões, de desejo, de realização de sonhos, de metas. Então, assim, aquilo que não nos desafia não nos transforma. É igual aquela máxima, a gente só ama quem a gente admira. Não há mérito nenhum, né? Não é? Em conviver com diferença, se a gente for isso parar para aí. pensar. Então, assim, a gente precisa se desafiar em aprender algo que a gente desconhece. Até eu trabalho muito aqui no consultório, as pessoas destras, por exemplo, comecei a fazer caça-palavras, esses exercícios com a outra mão e vice-versa, para a gente trabalhar os dois lados do cérebro, enfim. E as pessoas daqui já sabem, hoje eu estou fazendo minha terceira faculdade, que na verdade é a dos meus sonhos. Eu já tenho mais duas que eu quero fazer depois dessa. De quê? Filosofia. Que eu amo de paixão. Então, assim, eu penso também que vou fazer como você, vou estar renovando e recalculando profissões, porque isso faz bem aqui, ó, para a cuca. Não há forma melhor de você prever demência do que você recalcular a rota dos seus projetos de vida muitas vezes. Então, que bacana que você fez isso. E, sobretudo, se a gente parar para analisar, você, quando foi professora, você já realizou um desejo teu. Mas a loja tinha o que a mais? Era ajudar o pai. É isso aí. Né? A secretária do pai. Isso Deixei mesmo. de ir lá pro tênis não, pro set, porque o papai queria eu aqui. Isso Então, assim, mesmo. caramba, você serviu ao seu pai. Isso mesmo. Né? Você saiu da escola para continuar servindo ao seu pai. E com a loja você realizou o sonho de mulher. Nossa, Olha que bacana. Pois é. E assim, o meu pai, eu era o xodó dele. Imagina. Sabe? Até hoje o Eldinho tem ciúme disso. Sua mãe não tinha ciúmes, não, dessa relação? Tinha. Imagino. Freud explica. Pois é. Tanto é que tudo que eu fazia, eu me espelhava nele. Entendeu? E ela ficava com ciúme disso. Até o meu gênio, tudo meu é igual ele. O meu gosto por roupa, eu gosto muito de roupa estampada, de roupa colorida, ele também. E fisicamente também, que uma vez eu vi uma foto do seu pai, você se parece muito com ele, né? Muito. E assim, eu ia para o trabalho com ele, dizendo, quando eu tinha oportunidade de ir junto, a gente ia de mão dada, voltava de mão dada. Então, nossa senhora, era uma coisa de outro mundo. Mas a minha mãe era a pessoa mais maravilhosa que eu conheci na vida. Eu vou te falar, eu acho até que mais do que o meu pai. Porque ela era uma santa, o Lisiane. Meu pai falava assim, minha filha, eu tenho certeza que a sua mãe conversa com Nossa Senhora. Eu tenho certeza que ela conversa com Nossa Senhora. Era muito pura, né? Muito, muito. Ela era aquele tipo de pessoa, Lisiane, assim, se ela chegasse, alguém chegasse lá em casa e falasse assim, nossa, Vera, que xícara bonita essa aqui. Obrigada, Vinícius. Eu fico emocionada, à né, vontade. Luciane? Obrigada. Só para lembrar, é café no divã, né? Que você pode chorar. Isso aí, obrigada. Aí, Lisiane, se chegasse uma pessoa lá e falasse assim, que xícara bonita,
Antes da pessoa chegar em casa, essa Chica já estava na casa da Você pessoa. tá brincando. É, Coração generoso. ela gente era. do céu. E assim, todo mundo que chegava lá, ela oferecia um café, um bolo. Todos os dias ela fazia ou um bolo ou uma broa. Eu acho que é para as pessoas que iam lá. Todos os dias. Todos os dias, de segunda a sábado. Domingo não, de segunda a sábado. E a gente ia, todo mundo, assim, eu, meus filhos, principalmente, minhas noras, a gente ia lá tomar café com ela toda tarde. Sério, Bernadette? É difícil o dia que não ia um. Que não ia um E neto. se a gente parar para pensar, ela também foi muito feliz, né? Porque imagina Foi. você ser cercada Foi. desses vínculos, desse amor, desse afeto. E a mãe, quando o pai era vivo, a mãe era muito dependente dele, ele não deixava ela fazer nada, ele não deixava ela ir no açougue, fazia uma compra sozinha, ele que comprava e levava para ela. Depois que ele faleceu, ela virou uma outra mulher, ela se fortaleceu, ela virou uma matriarca mesmo, ela tomou conta da família todinha. Ela fazia, ela só não ia no banco, porque ela não gostava de ir ao banco, mas tudo ela fazia, resolvia tudo, tudo. Até por telefone ela resolvia. Ela virou outra mulher. Geralmente a pessoa, ela perde a identidade quando a identidade ela é construída a partir do outro, né? E quando há uma perda dessa, a pessoa fica perdida. Fica, ela não. E a sua mãe não. Não. Ela sempre deixou o potencial guardadinho e deu o palco para o seu pai. Pois é, e a gente achava que ela fosse ficar muito triste, porque ela era assim muito religiosa, muito de igreja, né? Não, ela floresceu. Ela floresceu. No aniversário dela de 80 anos, que nós fizemos uma festinha para ela, ela ficou tão feliz. Ela tirou o retrato no colo dos netos, deitada no colo dos netos, coisinha mais linda. Ela era uma pessoa muito benquista, graças a Deus. Você teve boas referências, né, Bernadette? Muito. O caminho que eu trilhei, Lesiane, não tinha como eu sair fora, sabe? Se eu saísse fora, dependia muito de mim, de eu ser uma pessoa ruim. Porque os exemplos que eu tive, todo mundo tem, né? Dos pais, todo mundo adora seus pais e tudo. Mas, assim, para mim, os meus foram sensacionais. Então, por isso que eu te falo aí. Mais sensacional é ela reconhecer isso. Porque, por vezes, nós temos exemplos, referências sensacionais, vida sensacional, mas a gente não se atenta para isso. Então, mais sensacional é a tua conscientização disso. Pode ter certeza. Que não valoriza o que tem, né, Lisiane? Exatamente. A gente tem que valorizar, porque, assim, na vida, nada é de graça, né? Não. Nada é de graça. Não. E a gente também nunca sabe até onde vai. Então, por isso que a gente tem que valorizar. Exatamente. E, Bernadette, assim, quem você considera que foi a pessoa ou o agente, né, ali fundamental na sua vida, para a sua vida? O meu pai. Que legado ele te deixou? Olha, ele me deixou um legado de trabalho, de esperança, de fé. Ele tinha uma visão do mundo, Lesiane, que eu não vi em outra pessoa. Eu não conhecia outra pessoa igual. Tudo ele queria ser o primeiro a fazer. Ele, assim, se hoje ele estivesse aqui, ele ia estar dominando essas tecnologias todinha, porque ele gostava disso, ele gostava de trabalhar, ele queria ver o negócio andar. E não era só para ele, não. Quem chegasse perto dele, pedisse uma opinião, que pedisse assim, um apoio, ele falava. Ele tinha um coração boníssimo, ele era pessoa muito boa. Caramba, era um homem aberto, então, ao novo, isso né? aí, aberto muitas ao vezes novo. você tem uma veia empreendedora, mas você é muito resistente à tecnologia, resistente à não. mudança, né? E hoje, Bernadette, vocês estão com quantas lojas? Olha, hoje nós temos 30 lojas, 29 físicas e uma virtual, 30. Que bacana, que bacana. Graças Seu a Deus. paizinho, se ele puder enxergar isso de algum lugar, ele deve estar Senhora. muito orgulhoso de vocês. Eu Porque acho vocês que sim, continuam na família, né? né? Uma empresa É familiar. isso aí, Lisiane. A gente já está na terceira geração, né? Uau.
porque primeiro começou com ele, depois comigo e o Eldinho e o Luiz Fernando, e agora são os netos, os meus 3, a Monique, a Gabriele está no outro segmento, e o Lucas também, que é o filho dele, que estava com a gente agora e também já saiu, ele está em outro segmento, mas assim, todo mundo ali junto e trabalhando muito, e dando sangue, sabe? Ali o dia inteiro e pega junto. Com muita paixão, né? Muita paixão. E o bacana, né, é o tanto de emprego que vocês promovem através das lojas. Pois é, Lisiane, isso aí é muita responsabilidade, né? Porque nós somos, assim, nós temos quase 300 funcionários hoje. Então, e na época da pandemia, uma coisa que eu gosto, assim, de pensar, que tanta gente mandou tanta gente embora, nós não mandamos um funcionário embora. Sério, Bernadette? Nenhum funcionário embora. Caramba, que nós não gente. mandamos nenhum, nós ficamos com todos eles, nós passamos aperto. Eu posso imaginar. Entendeu? Passamos aperto até estabelecer, porque também, assim, para a loja, para as lojas de eletroimóveis, para farmácia e para restaurante não, supermercado, a pandemia foi muito boa. Assim, entendi o que você entendeu? Entendi. De vendas, entendeu? Porque todo mundo ficou em casa. Aí, né? É igual, por exemplo, as pessoas que vendem lanche, olha como é que foi bom, olha como tudo mudou da pandemia para cá. Sim. Por um lado foi muito ruim, mas por outro lado, o comércio, né, deu aquela expansão. Ele se movimentou de maneira diferente. Isso aí. Né? Quer ver, tem uma coisa que mudou? Eu não gostava de atender online. Porque eu sou uma profissional muito sinestésica, muito da presença, né? Então, enquanto outros colegas meus de profissão já atendiam online há muitos anos, eu não queria. Não era uma coisa que eu gostava. E da pandemia eu me obriguei. Não tinha como não atender, até porque houve a barreira que ninguém entrava aqui, né? Não sei se você se recorda disso, não tinha como entrar na cidade. E paciente, e aí foi uma época que os profissionais da minha área também trabalharam muito, porque estava todo mundo surtando, todo mundo morrendo de medo. Eu tive que me obrigar a atender online e nunca mais parei. Pois é, menina. Nunca mais parei. Igual o home office, né? Exatamente. Que tantas empresas, e foi uma solução para eles também. Foi uma solução para muita coisa. E uma solução boa. Ninguém fazia live, agora todo mundo faz live. Né? É isso mesmo. A internet, por um lado, que para o comércio é muito ruim, para o comércio físico, né? Que às vezes as pessoas nem vão mais na loja. Por esse ponto é ruim. Sim. Mas pelo outro lado, a gente só postar uma coisa, todo mundo, eu quero. Às vezes a pessoa não está nem com ideia de comprar aquilo, ela compra, só porque ela está vendo. Sim, sim. Tem como ela falou no início, né, do programa, a vida é dual. Tudo tem dois lados. É mesmo, tudo tem dois lados. Um lado ruim. Bernadette, qual foi o maior desafio que você teve nessa vida até hoje? Eu acho que foi largar a loja. Foi meu maior desafio, porque eu larguei quando eu me aposentei assim das lojas do Juca. Eu estava com 55 anos, Leisiane, e muita gente não entendeu isso, sabe? Entendi. Assim, pessoas da família mesmo não entenderam por que eu larguei. Se graças a Deus eu estava tão bem ali, se era meu, e eu tive que largar porque é como você falou, a minha família foi crescendo. Aí os netos foram chegando, né? E eu sei que eu precisava dar um apoio maior para meus filhos e eu queria curtir a minha família. Então eu larguei, não é que eu larguei, eu estou lá todo dia, eu vou, só que eu não trabalho mais, não é? Mas eu queria curtir a minha família. Eu pensei assim, não, puxa vida, até hoje, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu já estou com 55, daqui um dia eu estou com 70, a vida acabou, não é que acabou, mas eu não sei se eu vou ficar doente, a gente não sabe, meu pai morreu com 73, então, né, eu pensava assim. Desculpa te interromper, é por isso que eu faço questão de repetir o porquê que você está aqui, por que você me inspira, tá? Porque a maioria de nós, na necessidade da aprovação do outro,
E principalmente quando esse outro, né, são vínculos mais próximos e tal, a gente diz não pra gente e diz sim pra Isso. todo mundo. É. E a gente se violenta. Pois é. Quem me conhece sabe, né, dos videozinhos que eu tô quase toda semana colocando, da importância da gente pagar o preço de pertencer a nós mesmos, da É, importância da gente viver nosso hoje, porque a vida é efêmera, isso aí. amanhã a gente não sabe se a gente vai viver os nossos anseios, os nossos projetos. Então, uma tomada de decisão que implica muitas vezes em desagradar, né, em questionamentos muitas vezes, que não vão agradar mesmo, exige muita coragem, Bernadette. É, muita coragem. E você me inspira como mulher, porque você disse sim para você. Isso aí, eu tive que ter essa coragem, porque ninguém queria. O meu irmão não queria que eu largasse, os meus filhos, mãe, a senhora é tão nova, assim, queria que eu ficasse. Falei, não, mas agora eu vou deixar, vocês já são capazes. O meu pai, quando ele morreu, eu tinha o quê? 40 e poucos anos, é quase a idade que eles têm agora. Né? O Bruno já está com 43, então já está na hora deles assumirem, deles enfrentar o Com mundo, né? certeza. E isso, Lisa, não quer dizer que eu não esteja por trás, que eu não esteja amparando, né? Sim. E tem o pai deles, tem o tio, o Eldin, que é formidável, Aham. é um segundo pai para eles, né? Sim, sim. É um tio maravilhoso. Então, eu tive a sorte de ter esse amparo da família, Que bacana, que né? bacana. E Fui parabéns pela tomada de privilegiada. decisão. E volto a te perguntar agora sobre uma outra circunstância. Você se arrependeu? Não, também não. Que bacana, Não gente. arrependi. E faria novamente. Se Ouviram precisasse, eu faria novamente. Mulheres, na verdade é para todo mundo, tá? Homens e mulheres, mas em especial para as mulheres. Se priorizem. A gente é muito cobrada, sabe? Porque a gente é filha, a gente é mãe e a gente é avó. É, E é como se muitas vezes a gente precisasse se anular, sabe? Para atender todas as demandas. E não é bem assim, não. Não é bem assim. é. A gente tem que buscar a nossa inteireza. E a nossa inteireza, muitas vezes, exige renúncias, escolhas, Sim. não atender, às vezes, as demandas, né, das pessoas que são às nossas voltas. Às vezes não dá para deixar todo mundo feliz. É, não. Não dá. Não. Não Então a dá. gente se divide, a gente, né, dá um jeitinho, mas mulheres, se priorizem, por favor. É, a gente tem que se amar, né, Lisiane? A gente tem que se amar para poder transmitir o amor. E falando em se amar, quais são os hábitos que você cultua para promover o seu bem-estar? Olha, eu faço uma coisa, Lisiane, que eu amo de paixão, que eu fico a semana inteira esperando para fazer. É o meu almoço aos sábados. Eu não sei se você já viu. Você bota aquela mesa linda, Que enche a eu, gente de vontade, que né? eu me sinto assim, uma matriarca mesmo fazendo, né? Porque eu peguei o lugar da mãe. Às vezes o Eldinho até me toma benção. Ele até me toma benção, meu irmão, Sim. né? Então, eu fico assim a semana inteira esperando para chegar o sábado. Aí, quando chega na quarta-feira, eu começo. Quem vem almoçar aqui no sábado? Eles têm que colocar eu. O que vocês querem comer no sábado? Aí, o primeiro que responder vai ser o menu. Eles disputam quem vai responder mais Porque rápido. Aham. aí assim, o Bruno sempre pede nhoque, o Ciro aquele angu que põe com a carne moída por cima, como é que chama? Angu à baiana. Angu à baiana. Aham. E o Fernandinho fala assim, qualquer coisa. Ele fala Sim. qualquer coisa. Aí daí, cada semana eu faço o desejo de um, né? Eu Que satisfaço um. bacana. E é assim, aí a gente começa. Aí vai chegando no sábado, eu marco meio-dia. Quando vai chegando 11h30, o Bruno é o primeiro a chegar. Ele chega, aí já pega a cervejinha dele, já senta.
Ah, não, antes disso, o Ciro já passou por lá e já perguntou: o almoço já está pronto? Aí o que tiver lá, ele pega o prato e come. Quando os meninos chegam, ele já terminou de comer e os meninos ficam danados da vida com ele, porque ele não espera. Com razão, né, Ciro? Pois é, não Espere espera. seus irmãos. E faz aquela bagunça. Aí começa, Leisiane, aí vai chegando um, Aí você chegando tira outro. toda a carne moída de cima do angu, né? Pois Aham. pois é. Aí, assim, aquela farra, até um implicar com o outro. Aí, na hora que um implica com o outro por ciúme, ou por qualquer... É hora de se retirar, a hora de ir embora. É a hora de ir embora. Mas, assim, ninguém sai com raiva de ninguém. Isso é o primordial. Eles podem discutir, pode coisar, mas ninguém pode sair com raiva de ninguém para voltar no outro sábado, porque senão não volta. Meninos. Aí eu faço isso, Leisiane, para poder chamar eles, porque dia de domingo as filhas vão querer almoçar com as mães. Claro, claro. Aí eu ia ficar sozinha. Que dia que elas iam querer almoçar comigo? Então eu peguei e coloquei no sábado, que aí elas não precisam fazer almoço. Olha que folga que eu dou para elas. Claro, né, meninas? Não é? Eu dou uma Claro. folga para elas, que elas não precisam. Porque geralmente no sábado é difícil uma ajudante ir ao sábado, né? Sim. A minha vai, porque ela Sim, sabe sim. que ela tem que ir, coitada. Sim. Então eu faço isso, que eu agrego as três famílias comigo. Que privilégio. Eu faço, né? Meninos, que mãezona que vocês têm, hein? Ainda dá o direito de vocês escolherem. Mas é tudo comida simples, não preciso pedir nada difícil, não, porque às vezes eu também vou pro fogão e eu não sei fazer pratos mirabolantes, não, tudo coisa simples, eles já sabem disso. Entendi. Mas sai satisfeito, sai satisfeito. A comida pode até ser simples, mas a mesa que você coloca enche os olhos. E a mesa, assim, aí eles abrem a porta e falam assim: o que a minha mãe aprontou Ai, hoje? que bonitinho, gente. Eles abrem e eles gostam, e eles cobram, sabe? Bernadette, nunca deixe isso morrer, porque existe o teu afeto, o teu carinho, por detrás de cada guardanapinho daquele, de cada loucinha daquela, né? A beleza, o amor mora nos detalhes. Ainda hoje eu falei pro Vinícius, né? Eu agradeci ele quando a gente chegou aqui no consultório, que eu achei bonitinho, que hoje eu dei uma palestra lá em Porciúncula, e quando eu cheguei lá para dar palestra, o Vinícius estava lá. Vim aqui para te dar um abraço, né? Ele é outra colega também, Luciana, um beijo para você. Mas eu não vou poder ficar, Liz, eu só vim para te dar um abraço. Eu falei, gente, que delícia, Coisa né? boa, você entrar para uma ganhar, palestra e tá ali uma pessoa que você considera, que você gosta demais, tá ali para te dar um abraço. Aí, quando ele chegou aqui hoje à noite, eu falei assim, muito obrigada por ter ido lá, porque eu valorizo, uma pessoa me ganha e me perde nos detalhes também. Então, tudo isso que você faz, né, a atenção, o cuidado, o carinho, é lindo de ver. Obrigada, Lisiane. Vindo de você... Não vindo de mim não, vindo de qualquer pessoa que sabe o que é isso, gente. Né? Muito bom, muito bom. Lisiane, e deixa eu te falar, a menina que trabalha comigo, a Lúcia, sabe quantos anos tem que entrar comigo? 35 anos. É da família, gente. Adoro ela. Tadinha, tá doida para aposentar, mas ela ainda não tem a idade. Ela já tem o tempo de serviço, mas ela não tem a idade. E a Angélica, que é a outra, está em 20. As duas que eu tenho, uma tem 35 anos que está comigo e a Angélica 20. Sabem tudo da minha casa, tudo. Às vezes eu falo, Angélica, pega isso para mim. Ela vai lá para mim, para o Luciano. A Lúcia, que é a minha cozinheira, ela sabe o suco que cada um dos meus filhos gosta, a comida que eles gostam, que os meus netos gostam. Às vezes eu falo assim, faz um suco de limão. Não vou fazer porque a Duda não gosta. Eu falo, nossa, como é que você lembra? Gente, olha que carinho, olha que amor. Angélica e Lúcia, um beijo para vocês, meus parabéns. Beijo meu também para as duas. Meus parabéns, olha... É muito amor envolvido. Não é? Mas, Bernadette, interessante, né? Quem me conhece também sabe que eu sou adepta à física quântica, né, gente? Então, assim, o universo é um mundo de possibilidades e a gente atrai essa atmosfera, né? Dependendo daquilo que você intenciona, daquilo que você pensa, daquilo que você faz. Quando você já me diz que aos 12 anos já leu Poliana, menina, e aprendeu a jogar o jogo do contente, sempre olhando o lado positivo das coisas, você não somente atrai, como você emana essa positividade que vem com muito amor. Isso aí. Né? E é claro que as pessoas que trabalham com você também recebem isso, também se alimentam disso
E essa corrente do bem só aumenta. Não é? Então você vai vendo que as noras que o universo colocou no seu caminho, os netos que foram Aham. chegando e tudo que você já me contou, isso só tende a aumentar. Ô, Leisiane, muito lindo. mas eu não sou perfeita, não. Mas não diz que é? Eu tenho o meu ladinho. Eu já ia perguntar dele, eu ia perguntar, não ia te deixar sem os ladinhos, não. Mas você adiantou e me fala então. Qual é o lado que as pessoas não conhecem da Bernadette? E que nem deveriam. Vamos lá. Pois é. Eu sou bem ciumenta, tá? Ciumento, então o Ciro Sou. tem pra quem puxar? Sou bem ciumenta. Morro de ciúme dos filhos, assim. Não é com as noras, não. Aham. Mas eu tenho ciúme. Morro de ciúme das minhas noras, meus netos. Luiz Fernando, então, coitado, nem se fala. É mesmo, Luiz Isso aí. Fernando? Sou muito ciumenta, possessiva e desconfiada. Sou muito desconfiada. Se eu desconfiar que um deles está falando de mim, eu viro uma onça. Então existe uma onça, uma leoa por trás dessa mulher aqui, que é tudo amor, que é todo amor. Tem uma onça, gente. Isso é ser de verdade, viu? Ô, Bernadette, parabéns mais uma vez por admitir essa onça dentro de você, porque todo mundo, gente, tem um ladinho das sombras, né? E a gente quer esconder de todo mundo e deixar só um lado bonitinho sair. Mas feliz daquele que pega a sua onça e aprende a domar ela. Isso aí. Né? Não é feio a gente reconhecer que a gente sente ciúmes. Não é feio a gente reconhecer que a gente é bravo, né, Vinícius? E não é feio a gente reconhecer um monte de coisa. Feio a gente não admitir isso, não buscar mudar. Claro. Né? Você busca domar esses ciúmes, essa possessividade. Não, tem hora que eu me pego e falo assim, não, você não pode passar desse ponto, não. Vai quietinha, vai mais mansa. Mas eu sou brava também. Na hora que eu tô brava, eu tô brava. Tem que impor respeito, né? Com certeza. Tem que impor respeito. A família é muito grande. Com certeza. O que você diria, Bernadette, para a sua versão criança, se você pudesse voltar lá atrás, encontrar aquela garotinha de 6 aninhos? Eu falaria para ela assim, olha, faz tudo que você fez e deseja tudo que você desejou, sonhe tudo que você sonhou, porque vai dar certo. Eu falaria isso para ela. Pode ir, vai na fé, porque a gente tem que ter fé. A gente tem que reconhecer que a vida não é fácil e procurar ver o lado bom, igual eu já te falei, né, Leisiane? Eu procurei, eu acho que eu me dei bem dentro da minha vida, procurando sempre andar no caminho que os meus pais me ensinaram, sempre escutar o que os seus pais têm que falar. Eu escutava muito, eu era assim, muito arisca, nunca deixei nada batido, não. Mas eu lutei por tudo que eu quis, sabe? Tanto é que eu não te contei a história do Luiz Fernando. Contou. Então, As armadilhas da eu que fiz a armadilha, senão eu acho que ele não casava comigo, não. A armadilha deu certo e ela continua possessiva, Luiz Fernando. Cuidado com a onça, hein? Presta atenção. É isso aí. Bernadette, você já realizou todos os seus sonhos? Tem muita coisa ainda para realizar, né? Tem algum que você poderia contar pra gente? Assim, eu tinha vontade de a Sara, minha nora, né? Ela é aquele dentista, e a Sara, eu gostaria de mais tarde colocar alguma coisa para ela também, um comércio, porque ela é sensacional, sabe? Uma pessoa de muita responsabilidade, e eu gostaria, eu tenho esse sonho de abrir um comércio para ela. Ô, Sara, que bacana, hein? A propósito, eu gosto muito da Sara. Sara é um doce de coco, tá? Conheço a família da Sara, de Carangola. A gente até teve a infelicidade, né, Sara, de se encontrar em 2 velórios de 2 perdas que você sofreu, que eram pessoas que eu conhecia. E é uma menina de ouro, realmente. Mas que bacana saber que sua sogra tem esse sonho contigo, hein? Sim. Que bacana. Porque a Keila já está realizada, a Mariana também, a Sara também, que ela toma conta de 2 fazendas, né? Ela é administradora, excelente, que eles adoram ela. Mas assim, mais tarde, né? Com certeza. Ela é tão nova, quem sabe? Que bacana. A gente vai abrir alguma coisa junto, eu e ela. O medo, Bernadette? Medo.
Olha, o único medo que eu tenho, para te ser sincera, é de perder uma das pessoas da minha família. É o meu maior medo. Que a gente vê tanta coisa acontecendo, né? Só esse é o medo que eu tenho. E o medo, assim, por ser comércio, a gente nunca sabe o dia de Com amanhã, certeza, né? com certeza. Hoje, graças a Deus, tem trabalho para todos eles, mas e se acontecer alguma coisa? Todos são administradores, sabem fazer aquilo ali. O medo, são esses dois medos que eu tenho. Para mim, não, que eu já, né? Uhum. Mas esse, para eles, eu Mas penso neles. interessante essa questão do medo. Outro dia eu até postei nos meus stories um riozinho da Giovanna Antonelli, ela dizendo assim: vocês já pararam para pensar que tanto o medo quanto a fé faz a gente acreditar em coisas que não existem? É mesmo. Sendo assim, a escolha é nossa. É. Você quer dar palco para o medo ou para a fé? Aí eu dou palco para a fé. Dá o mesmo trabalho. É, Você vai ocupar a tua mente. é. Hoje ainda postei, né? Todos os dias quem me acompanha sabe que eu coloco as reflexões do dia. Uhum. E hoje eu coloquei assim: você é convidado ou anfitrião dos seus próprios pensamentos? Eu sou anfitriã dos meus Exatamente. pensamentos. Se você é anfitriã, eu você vai procuro colocar a fé para cultuar. isso aí, eu sou anfitriã. Exatamente. Convidada não, convidada quando eles acontecerem, as coisas acontecerem, aí eu vou ter Exatamente. que saber, né, E aí, contornar e quando como lidar com acontecer, isso. é que você vai parar É, para é pensar no isso que você vai aí, é fazer, isso aí. né? Pois E a é. gente vai aprendendo Uhum. isso com a forja, É, não é? A é. gente vai aprendendo isso, gente. A vida nos impõe situações terríveis, às vezes. Como a gente sabe disso? A gente não vai ficar aqui todo dia lembrando que um dia elas podem acontecer. Não. Senão também a gente sofre, né, por antecipação, por E a gente antecedência. só aprende isso no palco da vida, que é a sala de aula. A sala de aula é o palco da vida, gente. E feliz daquele que puder estar assistindo hoje, ouvindo, né? Tudo isso que a gente está falando, para quem é preocupado demais, para É. quem tem medo demais, para quem está antecipando o futuro demais, Ô, não adianta. ô Lisiane, há uns anos atrás, eu passei naquele colégio de natividade, eu não sei se ele chama Promove, como é que chama aquele colégio da esquina? Padrão. Padrão. Uhum. Promove Eu, de Carangola. é, isso aí. Eu passei lá e tinha um dizer assim: os filhos são as consequências dos pais. Os filhos podem ser um castigo ou uma felicidade. Depende da educação que eles tiveram, Sim, não é? fato. Então, eu acho que tudo na vida é isso. Não só os filhos, mas a gente tem que basear em procurar fazer o bem, procurar ser boa naquilo, não perfeita, mas procurar levar as coisas para o caminho do bem, para poder ter o retorno, porque a gente não colhe o que a gente planta, Sim, sim. não é? Isso não significa, gente, que a gente não erra, Ah, é. que a gente não é brava, Uhum. né? Que a gente não possui as nossas sombras, tá? Mas eu sempre gosto de enfatizar, os erros não existem para que a gente se arrependa, mas para que a gente aprenda. Quando eu falo não se arrependa, não é que a gente não gostaria de não ter feito, Uhum. tá? Mas se a gente já fez, de que vai adiantar se arrepender? Você não tem o poder de voltar no tempo Não, e fazer diferente. Mas se a gente puder fazer algo bom com isso, que é aprender, você vai continuar errando, mas com certeza não mais os mesmos não, erros, não. né? E é disso que a gente fala que tudo é experiência, tudo é experiência. E dos erros a gente fica sábia, Mas não é? justamente só vem a partir daí. Inclusive a gente pensa que a gente, né, vai pedir sabedoria para Deus, sei lá no que você acredita, e você vai dormir hoje e vai acordar sábio. Uhum. Não. O universo te coloca situações para você se tornar sábio. Isso aí, para você saber se você quer ou não repetir, né? Eu Aquilo que está fiz ali. já algumas vivências, né? Eu falo que é privilégio, com a Monja Coen. Fiz 4 vivências com ela. E ela fala assim:
Sabe aquele parente difícil de lidar, né? Que todo mundo tem, vocês sabem que tem. É. Sabe aquele vizinho complicado, aquele cliente, né? Agradece. Porque a tua resiliência, a tua paciência, É. o teu crescimento pessoal vai se dar a partir destes desafios. É assim, só com eles que a gente aprende, senão não aprende. Senão é tudo vira um oba-oba, não é? Senão parece que é tudo fácil, não é? Com certeza. A gente já está quase terminando, tá? Você já está Ah, cansadinha sim, já. não, Mas, Bernadette, tá tão bom. que bom, que bom. O que você diria, o que você gostaria de falar, de deixar um recadinho para as mulheres? Olha, Elisiane, você falou sobre feminismo, né? Eu sou uma pessoa assim, tudo que eu quis na minha vida, eu lutei para eu conseguir. Não foi fácil, não. Mas a mulher, ela tem que saber, na minha casa eu faço assim, não é que quem manda é o homem, não, mas eu deixo o Luiz Fernando se sentir o dono da casa, o meu dono e o dono dos filhos dele. Então, eu acho que a mulher ela fica muito mais feminina quando ela sabe que ela tem a proteção do seu homem, não é? Entendi perfeitamente. Então, é esse o recado que eu deixo. Não, não queiram ser maior que os seus maridos, que os seus namorados, não. Cada um tem o seu lugar na vida. Sim. Então, para você ser feliz, ceda um pouquinho também, que de vez em quando a gente tem que ceder para o outro poder ver que ele faz falta. Senão, não dá certo. Perfeito. Sabedoria, tá, gente? Porque eu já falei também em outros episódios aqui. Ninguém é autossuficiente. Não. Não se iludam. E outro dia eu estava assistindo uma discussão filosófica onde a pessoa dizia assim que nós nunca tivemos uma geração de tantas pessoas ditas autossuficientes. Competitividade, Mas nós nos né? tornamos um mundo de autossuficientes desamparados. Pois é. Olha que antítese isso. De autossuficientes desamparados. Porque na ilusão de que a gente se basta, a gente morre de solidão. É, Luiziane, às vezes Não? a gente vê marido e mulher competindo um com o outro, compete salário, Sim. às vezes vai comprar uma coisa e fala assim, não, você paga com o seu dinheiro. Aí isso é muito feio, quando entra uma pessoa na loja e fala assim, eu quero nem saber, o dinheiro é seu. Se são casados, eles têm que ter uma comunhão, não só de corpos, mas comunhão de ideia, né, de pensamento. Já vê aqui antes, o que a gente pode gastar, o que a gente tem, Com né? certeza. Ter Com certeza. uma comunhão Não, ali. e inclusive já falei em outros episódios também, mulheres, né? A gente precisa, sim, do papel do homem, né? Isso a gente não aí. pode destituí-los deste lugar. Não. Não pode destituí-los desse lugar. E inteligência emocional traz isso pra gente. A gente, até por instinto primitivo, uma mulher busca proteção, gente. É, isso aí. Então, as mulheres vão brigar comigo aqui agora, tá? Eu não estou dizendo que a gente não é capaz de se proteger. Mas precisa, A gente sim. é capaz de se proteger. Mas que é muito mais confortável, mais quentinho quando a gente é protegida. Não é? É, sim. Não é mesmo? É. Então, é esse recado que ela está deixando aqui. Mulheres, temos que ser empoderadas, sim, temos que lutar pela igualdade de direitos, mas não vamos destituir o lugar dos homens, que ocupam um papel tão especial nas nossas vidas. Não é? Né? Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de colocar aqui sobre a sua vida? Lisiane, acho que não. Você foi tão direta, me deixou tão à vontade. Que
bom! Não é? Que bom! Eu estava assim tão preocupada que você é uma pessoa que fala tão bem, Ah, fala tão obrigada, que bonito, bondade, né, gente? e eu sou muito simples nas palavras, entendeu? Então, assim, eu acho que não, tá tudo bem. O que ela chama de simplicidade e autenticidade, gente, É, né? sou muito Ela é muito autêntica. Sou autêntica e ela mesmo. realmente, antes, ela estava com muito medo. Elisiane, eu não sei falar, Elisiane. Eu falei, claro que você sabe falar, você está se comunicando comigo, isso aqui é um bate-papo, né? Mas eu gostaria de estar conversando muito mais com ela, mas a gente é escrava do tempo, fica Sim. muito extenso, mas você com certeza voltará outras Ah, vezes. sim. Porque a Bernadette, ela é esse primor aqui, gente, tá? Muito humilde, muito autêntica, muito verdadeira, com uma história realmente que nos inspira. Ah. E eu quero puxar a reflexão do início, fazendo valer até tudo que a gente conversou aqui. O que não nos mata nos fortalece, sim, tá? Mas vamos nos atentar para o que a gente permite se repetir nas nossas vidas. Outro dia eu falei e volto a falar. Aristóteles já dizia: somos o que repetidamente fazemos. Vale lembrar que somos o que repetidamente toleramos, o que repetidamente permitimos chegar nas nossas vidas e, sobretudo, que repetidamente permitimos permanecer. É isso que eu ia falar, que a gente permite ficar, não é? Porque só assim a gente pode encontrar felicidade. E é esse permitir ficar que a gente não pode iludir. O que não me mata me fortalece. Mas peraí, você está permitindo quanto tempo não te matar? Então, existe a outra máxima: o que não nos mata nos adoece, gente, tá? Vamos ser criteriosos com isso. Tudo que eu tiro aqui de reflexão, que eu trago para vocês, é baseado em vivência de consultório, em vivência clínica, uma forma que eu encontrei para estar também, né, ajudando de forma aí Isso. mais geral, todo mundo que possa também se valer desse bate-papo aqui. Porque também é um serviço social isso que você está É fazendo, um serviço social, não com é? certeza. E de Com graça. certeza. De E graça. de graça, De não graça. é? Interessante que muitas vezes perguntam, né? É interesse isso, interesse político. Eu falo, gente, para a gente conversa, eu não tenho mais interesse político. Não estou dizendo que nunca, tá? Eu tenho muito cuidado com isso, porque de repente lá na frente a gente não sabe o que se desenha nas Isso nossas aí. vidas, mas hoje eu não tenho mais interesse algum. Como eu sempre falo aqui, fui uma personagem política, emprestei minha pessoa para esse processo, não me arrependo, apesar de todos os pesares, né, da volta que minha vida deu, de 180 graus as mudanças, né? Mas não me arrependo, faria tudo de novo. E esse projeto, gente, tem outro fim, tá? Tem outro fim, saibam disso. Ô, Leisiane, te interrompendo, você fez como a Poliana, né? Da sua vida, você procurou tirar o outro lado, né? Foi. Com certeza, Bernadette. Com certeza. E, na verdade, essa máxima aí, eu também tive que aprender muito cedo, né? Em uma outra oportunidade, indico o Vinícius me entrevistar, né, Vinícius? Eu conto a minha história, a história da minha vida também. Então, a Forja, às vezes, nos coloca em situações que ou a gente aprende a olhar o lado bom da vida, ou a gente abre mão de viver, gente, porque às vezes a coisa fica pesada. É assim. Às vezes a coisa fica pesada. E quando a gente entende, sobretudo, que nós somos únicos, mas não os únicos, do que eu estou falando? Eu estou falando que, às vezes, a gente está num nível de sofrimento tão grande que a gente acha que a gente é a única a sofrer daquele jeito. Não vê solução para nada, né? Que a vida de todo mundo é feliz e só a gente está lá. Ah, não. Gente, eu me apaixonei muito cedo por pessoas e digo para vocês, todo mundo tem um caos dentro de si. Sim. Todo mundo tem suas batalhas. Todo mundo sofre. Mesmo ela que aprendeu a olhar o lado bom da vida, tenho certeza que dentro dela tem batalhas que ela não conta para ninguém. Nossa, todo dia. Todo dia. Todo dia. Então a gente entende assim, cara, não é só eu que estou nesse barco, não. A vida é difícil para todo mundo. Vou aprender a olhar o lado bom das coisas da vida, porque é mais inteligente assim.
Ô, Leisiane, engraçado que a gente tem que aprender não dependendo de condição social, não. Não é porque eu tenho hoje, graças a Deus, que a minha carreira profissional foi, Aham. graças a Deus, assim, um sucesso, Sim. que conseguimos construir o que a gente construiu, Uhum. mas foi muito trabalhoso, foi muito difícil e até hoje é. E a gente não é por. Às vezes, a pessoa mais simples é muito mais feliz do que quem tem alguma coisa. Entendo perfeitamente o que você está dizendo. Não é? Eu conheço tanta gente que não tem nada e vive rindo, vive sorrindo e feliz, né? Não é rindo para poder mostrar os dentes, não, é rindo porque está feliz mesmo. Entendo E são perfeitamente. pessoas puras. Olha, eu tenho um funcionário que a mãe dele, ela era merendeira de escola. Eu falo que ela foi minha segunda mãe, porque ela me ensinou tanta coisa, a dona Rosinha, mãe do Zé Carlos, Citelli. Nossa, aquela mulher, para mim, depois da minha mãe, foi a mulher que eu mais amei, porque ela me ensinou muita coisa bonita. Eu chegava na casa dela, tinha aquela fartura de comida, e ela fazia aquilo. Não, vou fazer um pastel para você. Ela fazia um pastel na hora, ela fazia um bolo, ela te deixava à vontade na casa dela, ela te ensinava, ela te falava tanta coisa que eu pensava assim, como pode a dona Rosinha? Ela não é uma mulher estudada, como ela sabe disso tudo, não é? Sabe o que ela entendia? A vida, né? De agradar. É, Ela isso aí. entendia de cuidar. Porque você fazer um pastel, gente, é trabalhoso fazer um pastel. Fritar um pastel, né? Eu não faço. É trabalhoso, Ai, gente, né? ai. Vocês sabem que eu tô falando de pastel, daquilo que deixa a cozinha incendiada de fritura, É o isso cabelinho aí. da gente, a mãozinha da gente. É pastel. Então, assim, a pessoa te oferecer um pastel é cuidado, É. é carinho. Então, assim, e isso não vem com diploma. Não, de jeito nenhum. Isso não vem com formação acadêmica. Não. Respeito, consideração, bem-querer, cuidado, não está na faculdade. E você via que ela fazia aquilo que ela gostava, que ela amava. Ela gostava do que ela fazia. Então, para mim, foi uma mulher assim, excepcional. Interessante que Augusto Cury fala muito sobre isso. Que não podemos ser mendigos emocionais. Às vezes nós temos 5 títulos, 5 formações, mas somos mendigos emocionais. Essa mulher que você me citou foi PhD em afetos. Foi. E que felicidade tua tê-la conhecido. Nossa, foi sim, muito boa para mim. Para todo mundo que conheceu ela. As pessoas sabem de quem eu estou falando e sabem que eu estou falando com sabedoria agora, porque foi fora de série. Que bacana. E era Por mais simples. pessoas como Dona Rosinha, gente. Pois é. Né? Vocês viram que eu tô tentando encerrar, mas não tô conseguindo, né? Porque a coisa que tá boa demais da conta. Olha eu falando mineiro, gente. Tá boa demais da conta, né? Bernadette, muito obrigada, tá? Foi um prazer imenso. A gente sabe aqui que você nos contou a sua história e a gente não maquiou as coisas, como ela falou no final, né, de forma autêntica também, os pontos negativos. Aquilo que você falou, todo mundo só vê agora, mas ninguém vê os bastidores. Isso Né? Igual a aí. gente está assistindo esse podcast aqui, estamos aqui, vocês vão ver apresentadinho, bonitinho, mas ninguém sabe o que tem por trás disso aqui, as luzes que estão aqui, a correria do Vinícius, né? E tudo que precisou para a gente estar aqui fazendo agora. A vida também é assim, né? Para chegar nas 30 lojas, para chegar em tudo que aconteceu, Nossa. né? Não foi tão simples. Foi muita luta, muita batalha, muita briga, porque é uma empresa familiar. São várias cabeças, cada um pensando, ninguém quer mandar mais do que o outro, mas cada um quer impor sua ideia, né? Mas graças a Deus está indo, está indo. Uma coisa eu te digo, tá? Porque eu me considero uma cidadã tombense, né? Apesar de, às vezes, ter sido chamada de forasteira muitas vezes, mas eu tenho certeza que eu sou uma cidadã tombense. Seu coração é tombense, Com né? certeza, gente, com certeza. Então, assim, você, sua família, e agora eu coloco seu paizinho, são um orgulho para nossa cidade. Muito obrigada. Um orgulho por tudo que vocês promovem, né, de bem-estar social, econômico, tudo que vocês representam para Tombos. Então, assim, que Deus continue abençoando a vida de vocês. É o que a gente pede. E principalmente, Lisane, a gente, nas reuniões dos meus filhos, com os funcionários, com os diretores, com os supervisores,
o que a gente mais pede, sabe o que é? Tratar bem o cliente. Isso a gente tem como 100% de todo dia estar ali. A gente depende, você depende, o seu salário depende do cliente que está entrando. E se ele entrou aqui, é porque ele escolheu vir aqui. Então, ele é um rei, você tem que tratar ele muito bem, não é? Você tem que se colocar no lugar dele. Eu fico muito feliz de ouvir isso, porque eu trabalho com recursos humanos, gente. Eu também sou psicóloga, né? Organizacional, e trabalho há muitos anos com recursos humanos. E a veia realmente é essa. É o cliente sempre, né? E vocês realmente têm todo esse tato. Inclusive, a gente falou das lojas do Juca e não falamos da Closet, gente, tá? Sou cliente de vocês também, né? E vocês são uns amores lá, obrigada. carregam a gente no colo, é muito legal. Então, assim, você, sua família, todos vocês representam muito bem a nossa cidade. Muito obrigada, Elisane. Eu fico muito assim, feliz em saber disso, saber que tudo que meu pai planejou, tudo que ele fez, com tanto carinho, e deu certo. E é o sustento da minha família todinha. Você já pensou? Era ele, eu, meu irmão, meus filhos, os filhos dele e de mais 300 famílias. Isso é o melhor de tudo. E eu peço a Deus que continue abençoando para a gente nunca parar, né? Sempre continuar. Nós temos 55 anos de loja. E que a gente chega aos 60, 70, com os filhos agora, né? Amém. Que Deus abençoe, que pelo menos um neto meu, um neto do Eldinho, que abrace as lojas do Juca, né? Com certeza. Porque hoje em dia cada um vai escolhendo sua profissão, a gente não sabe. Até aqui nós conseguimos. Eu vou te falar, o Enzo está trabalhando, tem um ano. Eu vi o Fernandinho, ele postou no primeiro dia que o Enzo estava indo trabalhar. Que coisa gracinha. mais linda, coisa mais linda. Pois é, trabalha na parte da tarde, 4 horas ele fica lá, das 2 às 6. Que gracinha. Né? De segunda a sexta. Enzo, te admira pra... Você sabe, tia Lisiane te admira pra cá. Tia Lígia, tipo, José Orelhas também, ó. É um orgulho, né? ama muito você, parabéns, tá? Isso aí. Então eu fico muito feliz que o meu neto já está entrando na empresa. Né? Bacana. Olha que bom. Seria o bisneto do seu pai, né? Olha que luxo. Bisneto. O pai não Eu vou viu encerrar o programa com uma última pergunta. Sim. Aquilo que seu pai disse quando você quis ir para o SET, ele falou assim, um dia você vai perceber que valeu a pena ter ficado. Valeu? Valeu muito, porque daquele dia, talvez se eu tivesse ido ao SET, eu não teria dado tanto valor a tudo que eu tinha para ter valor, né? E não teria construído tudo que eu ajudei ele a construir. Eu não falo só de monetário, não. Eu digo de sonhos, da minha família, toda está ali. Minha do Eldinho, olha, né? Com certeza. Se eu tivesse ido à piscina aquele dia, talvez eu não tivesse falado, não, vou ficar aqui, e não teria voltado para a loja. Com certeza. Então, olha que resposta bacana que ela deu e fica a reflexão, gente. Sucesso exige renúncias. Disciplina, constância, persistência, mas, sobretudo, renúncias. A gente é livre para escolher. A gente é livre para plantar. Mas depois que a gente escolheu e plantou, a gente vai ter que colher. Tá certo? Isso aí. Muito obrigada. Para você que ficou até agora aqui nos assistindo a essa história interessante, dessa mulher interessante, inspiradora, muito obrigada de coração, Bernadette. Eu que Deus agradeço, abençoe você e sua família. E você também. Tá? Muito obrigada. Outros podcasts sejam muito bonitos. Eu vou assistir todos eles. Amém. Tá? Obrigada. Gente, um beijo para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Apresentação: Desiane Mazeto Oliveira. Direção e edição: Vinícius Lima. Idealização e desenvolvimento: Desiane Mazeto Oliveira. Produção: VD Agência. Apoie nosso programa. Entre em contato e saiba como colaborar. Quando o papo é de alma, o café é só o começo.